Olá, pessoal. Bom, gente, eu vou fazer mais um programa hoje e eu vou falar de um tema que às vezes eu vejo muito, né, nas pessoas escrevendo postagens e é um tema até interessante. Eu acho que eu já escrevi disso no meu blog, mas eu vou falar desse tema de uma maneira um pouco mais reflexiva e com base na experiência que eu tive, tá? Bom, eu treinei em um dojo, foi um daqueles, né, que eu treinei, em que eles tinham turma de crianças, né? Crianças faziam Aikido, tá? E eu treinava, né? Treinava depois da aula das crianças. Então, evidentemente, eu chegava e acompanhei, né? Eu acompanhava a aula que era dada para as crianças, né? Lá no Aikido. A maioria das crianças eram filhas de aikidokas que praticavam Aikido comigo, inclusive, tá? Então, assim, é claro que eu acho interessante o Aikido para as crianças, só que é o seguinte, o Aikido ele não vai educar crianças, tá? Porque muitas vezes o que eu vejo é a Aikidoka colocando o filho para fazer Aikido, para o Aikido fazer o que ele não fez. Ele não teve competência de educar o filho dele. Ele não teve competência de educar o filho dele, então ele coloca no Aikido, porque ele acha que o Aikido vai arrumar o que ele não fez, tá? Então, assim, não vai, né? O Aikido, ele é um complemento, ele não é para educar a criança, tá? Isso aí é coisa de casa, né? É coisa da casa, é coisa do pai, da mãe, é função do pai e da mãe. Então, o que eu via era o seguinte, porque o filho, ele é um reflexo dos pais, tá? Não tenho dúvidas disso, todos nós sabemos que o filho, ele vai ser um mini pai e mãe, tá? Com certeza, ele vai ser, porque a referência da criança é o pai e a mãe, tá? Eu acho, não precisa ser uma psicóloga, nem uma pedagoga, né? Nem uma psicopedagoga pra gente chegar a essa conclusão. Então, o que eu via, por exemplo, era uma verdadeira bagunça, tá? Então, eu ia pra aula, era o dia do manicômio do Aikido, tá? O dia que eu ia, naquele dia, né, que eu ia, de final de semana, era um verdadeiro inferno, tá? Era um verdadeiro inferno e eu nunca vi crianças educadas, tá? Naquele dojo, sério, eu nunca vi, tá? Pelo contrário, quando os pais, inclusive aikidokas, os pais eram aikidokas, faixas pretas, tá? Eles não conseguiam educar os filhos para se comportarem no tatame, tá? Então por aí vocês já veem que fica difícil, não adianta você colocar a criança, seu filho para fazer Aikido se você não tem competência, se você não tem educação de berço, se você não educou o seu filho, tá? Porque o Aikido, ele é um complemento, ele não vai educar o seu filho. Se o seu filho não tiver educação, se a criança não tiver educação, não tiver uma base, né, ética, moral, né, de como pelo menos se comportar no tatame, né? As crianças não conseguiam se comportar no tatame, a maioria, né? Acabava a aula e os pais faziam de conta que não eram filhos deles. Aikidocas, muitos faixas pretas, inclusive, tá? Faziam de conta que os filhos não eram deles, os rebentos. Os rebentos aikidoquinhas, né? Né? É uma continuidade. O que pode gerar um aikidoka machista? Ele vai gerar o quê? Ele vai gerar um aikidoquinha machista, né? Óbvio. É uma continuidade, óbvio, né? Então, acabava a aula, essas crianças simplesmente virava a ditadura das crianças, tá? E elas vão a correr, gritar em cima do tatame, né? A gente dobrando o hakama, as crianças pisando em cima do hakama, uma coisa horrível. Olha, era uma selvageria, tá? Eu acho que realmente o Aikido não vai fazer milagre, né? Ele não vai fazer milagre numa criança que não tem educação. E assim, e um pai, e como, né, os pais não tinham educação, tá? Eram aikidokas, mas não tinham educação. Sim, eu conheço, né, as pessoas lá. E os pais, inclusive o sensei não tinha autocontrole, não conseguia nem colocar limites pro filho dele. Então, assim, fica muito difícil, né? Porque é um problema de liderança, né? Porque o próprio sensei não tinha uma liderança ética, que foi aquele sensei que eu tive problema, tá? Um deles. Então, é claro, aquele sensei realmente ele não tem liderança, né? Ele não tem uma liderança ética, ele não vai saber educar o filho, né? É uma coisa, as coisas elas estão entrelaçadas, não adianta, né? Fazer propaganda de Aikido, né? Levem as crianças, legal, eu acho importante, só que é o seguinte,
cuidado com o dojo em que você vai levar o seu filho, né? Se você vai levar o seu filho num dojo em que o sensei primeiro, não consegue colocar limite no próprio filho, né? Não tem uma liderança ética, eu acho que realmente vai estragar o seu filho, tá? Um dojo assim vai estragar, né? Se o seu filho tiver códigos de ética, né, dentro de casa, porque isso é uma coisa de casa, do pai e da mãe, né? Códigos de ética, postura, educação é uma coisa do pai e da mãe, né? É da casa, né? Então, se a criança não teve, ela não terá mais, tá? Isso é uma pesquisa, né? Existem pesquisas, existem comprovações de que a criança, até uma idade, ela desenvolve a visão dela de ética. Isso é em casa, né? Até uma idade. Se ela não desenvolveu, ela não desenvolverá mais. Entende? Então, o que eu vi ali é um absurdo. É um absurdo. É um absurdo, né? Aí ele pegou, acha até legal. Ele pegou e colocou uma pessoa, né? Pra falar um pouquinho da história do Aikido e tal. Mas assim, ele colocou um homem pra falar e sempre colocações machistas. Ele não colocou uma mulher pra falar, né? Então, é uma reprodução do machismo nas crianças, tá? Era uma reprodução. Então, eu realmente passava mal. Quando eu ia, infelizmente, eu tinha que ir e ficava na aula das crianças, tá? Então, eu achava um absurdo, né? Eles falando que samurais, né, eram heróis, né? Samurais matavam pessoas, né? O machismo total, quer dizer, uma criança, e meninas, se tinham meninas, né, no grupo, meninos e meninas. Então, assim, quando as meninas veem que só tem um rapaz, né, falando do Aikido, não tem uma mulher representante, o que essas meninas, como essas meninas vão crescer, com que visão? Tá errado, um dojo completamente machista, né? E formando crianças e reproduzindo machismo para as futuras gerações. Eu passei muito nervoso nesse dojo, muito nervoso, nesse que eu fiquei muito tempo, e que tinha essas crianças que eram verdadeiras, assim, era um manicômio, tá? Inclusive, eu vou contar um caso, né? Teve um momento em que eu tinha um amiguinho, eu tinha um amigo que fazia, né, aula com eles, com essas crianças aí. E eu gostava muito desse menino, sempre gostei muito desse menino, né? E teve um momento que tinham 2 meninos lá, gêmeos, filhos de aikidokas. Inclusive o pai é faixa preta, está há muitos anos lá, né? O pai e a mãe, tá? O pai e a mãe eram pais desses dois meninos, né? E aí, esses 2 meninos, que já estavam há um tempo no Aikido, e não parece que eles não aprenderam nada, esses 2 meninos, tá? Mas é um problema na casa, né? É um problema de educação de base, que eles não têm. Aí, em um determinado momento, esses 2 meninos chamaram esse menino, que eu gostava muito, né? Chamou o menino de baleia branca. Assim, falou assim, né? Eu chamei esses 2 meninos, esses 2 gêmeos, né? Eu falei, olha, vocês não falem mais isso pra ele, tá? Vocês estão ofendendo ele. E aí a mãe desses 2 meninos, não estava nem aí. Nunca pôs limite nessas 2 crianças, tá? Nunca. As 2 crianças correndo no tatame, uma bagunça, pisando em cima de hakama, tá? E um casal de aikidokas, né? O pai é faixa preta. Como é que ele não consegue? Como é que dá para entender um aikidoka que não consegue educar os próprios filhos, né? A respeitarem uma outra pessoa, tá? Então, eu chamei a atenção sim, e chamei ela para falar. Falei, olha, eu chamei a atenção dos seus filhos, tá? Porque eles falaram isso. Aí ela se fez de que não sabia. Ela conhece os 2 filhos dela, porque os 2 filhos dela já são bagunceiros há muito tempo no dojo, e ela não faz nada, e o marido... Porque assim, uma vez eu vi uma cena, a criança, ela observa os pais. Se esses meninos usaram esse termo e ofenderam o menino, né, chamando o menino de baleia branca, é porque esses 2 já ouviram esse termo dentro de casa. Provavelmente o pai falando para a mãe falando para o pai, alguma coisa assim, tá? Porque a criança, ela reproduz o que ela vê em casa, né? Então, por aí vocês já veem. Mas eu vi uma cena, assim, desse casal de aikidokas, uma vez, e tinha terminado a aula, né? Eu tava indo embora. E ele começou a discutir com ela, na frente de todo mundo. Ele começou a desfazer do Aikido dela, tá? Ele começou a desfazer do Aikido dela, os pais desses 2 meninos, tá? Ele começou a desfazer do Aikido dela. Então, assim, é uma postura completamente desrespeitosa entre o casal, né? Inclusive, é um desrespeito do marido com a mulher, né? Desfazer do Aikido dela na frente de todo mundo, né? E eles começaram a brigar. Então, assim,
quando olhe para as crianças que você entenderá os pais, né? Se as crianças são bagunceiras, sem educação grosseira, é porque os pais são, né? As crianças que produzem, o Aikido não vai resolver, né? Isso é uma incompetência do pai e da mãe, né? E, infelizmente, eu acho muito difícil que aquelas crianças consigam, né? Realmente, porque pelo que eu ouvi dos pais, é muito difícil, tá? Você não consegue dar educação pro seu filho se você não tiver, tá? Então, e pelo que eu vi daquele dojo, né? Que é um dojo que faz conspiração, manda mulheres embora, né? E muitos dessas pessoas são pais dessas crianças. Então, assim, você percebe que realmente não tem futuro, né? Infelizmente, você vê as crianças, você vê que o Aikido não vai dar jeito, porque é um problema de pai e mãe, né? Os pais não têm, né? Educação, não tem respeito, né? Não tem. Mas assim, não adianta colocar uma criança para fazer Aikido. Você tem que pensar e ver em que dojo você está colocando o seu filho, tá? Porque o seu filho, ele vai fazer Aikido, seu filho e sua filha, e eles vão ver o entorno, né? Os exemplos, os maus exemplos, né? E isso vai influenciar, tá? O aprendizado dele. Eu não colocaria, se eu tivesse filhos, eu não colocaria naquele dojo, nunca. Nem perto eu passaria, tá? Porque realmente não tem uma liderança ética correta, né? Uma liderança que manda embora uma mulher, que aceita uma conspiração de machistas, né? De homens faixas pretas todos reunidos. É um dojo que não tem moral, né? É um dojo que não tem ética. Então, um dojo assim é comprometido, né? Para dar aula para crianças, né? Ainda mais da aula de Aikido, que é uma arte que preza muito o respeito, né? O respeito, a inclusão, né? Então, assim, o dojo que exclui uma mulher e que cria, né? Cria uma conspiração, e eu sei se é que permite isso, faz parte disso, realmente não é um dojo consistente para dar aula para criança, né? Então, eu acho o seguinte, eu acho que falta aos pais assumirem suas funções, tá? Se você põe filho no mundo, eu acho que o mínimo é você dar educação pro seu filho, tá? Você não foi obrigada a colocar. Se você colocou, assuma a sua responsabilidade e eduque pelo menos civilizadamente seu filho, porque o Aikido não vai fazer isso por ele, tá? O Aikido não tem, o papel do Aikido não é esse, não é educar a criança e não é fazer o que o pai não fez por incompetência ou por incapacidade ou porque não tem, tá? Então é isso, gente. É isso que eu queria colocar essa reflexão. Até a próxima, gente. Hello, my friend. My name is Toppy, and I can speak.